Om Dipajurti Param Brahma Dipajurtir Janardanaha Dipo Haratu Me Papam Dipajurtir Namostute. Eu tinha 17 anos quando entrei em uma aula de yoga num lugar chamado Charananganesha. Tudo ali, das imagens na parede ao som das palavras, soavam mais familiar do que estranho para mim. Entrei e fiquei. Tive a bênção de ter uma professora chamada Vera Shivani, que além de me ensinar yoga, logo me avisou de uma palestra sobre Vedanta, a parte final das escrituras antigas da Índia. E sou eternamente grata a ela por isso. Na tal palestra, sentei no fundo da sala e anotei sem parar o que aquela mulher de trança comprida falava. Ela dizia que Deus não era questão de fé, mas de conhecimento. Fiquei praticamente em choque depois de ouvi-la. Sabia que havia encontrado quem teria respostas ou entenderia as minhas perguntas. Não importava se esse conhecimento vinha do outro lado do mundo. E aquela mulher de trança comprida viria se tornar minha mestra. Ou melhor, eu vinha me tornar sua discípula. Desde então, estudo Vedanta com a Glória. Glória Arieira foi estudar na Índia em 1974. Tinha 20 anos quando entrou em um navio cargueiro no Porto de Santos, seguiu rumo a Singapura, pegou um trem para Bangkok, avião para Calcutá e trem para Mumbai. Levou 45 dias do Brasil à Índia. Voltou em 1978 e, desde então, ensina Vedanta no Brasil. A tradição védica é fundamentalmente oral, passada de mestre a discípulo. Assim, é mantida a coerência e tradição no ensinamento. Subindo linhagens de mestres acima, temos Glória Arieira, que estudou com Swami Dayananda, que estudou com Swami Chinmayananda, que estudou com Swami Tapovan, e por aí vai, até chegarmos em Shankara, que é o grande mestre de Adwaita Vedanta, e Dakshinamurti, deidade que simboliza Shiva na forma do primeiro mestre. Continuando a história, em 2005, fui sozinha à Índia pela primeira vez e fiquei 3 meses por lá. Por mais que já fizesse parte de mim aquela cultura, aqueles símbolos, eu não pensava em religião, ou no hinduísmo, ou se eu era ou não hindu. As aulas de Vedanta eram tão arrebatadoras que eu não queria saber quem havia escrito, que ano, onde ou como. Era Vedanta e pronto, não importava. Olhando as fotos hoje, vejo que já era hindu desde a primeira aula de yoga. Só ainda não havia reparado. Foi então que cheguei em Rishikesh, às vésperas do Mahashivaratri, quando é celebrada a grande noite de Shiva. Passei o dia inteiro no templo assistindo ao ritual à beira do rio Ganges. Foi quando me descobri hindu. Ou me dei conta disso. E também que hindu é quem nasce hindu. Fiquei com isso na cabeça e no dia seguinte perguntei a um amigo indiano se eu era hindu, porque era assim que eu me sentia. Ele respondeu que eu era mais hindu que a irmã dele, e isso para mim bastou. Em 2007,
a Glória reuniu um grupo para ir à Índia. A ideia da viagem surgiu a partir da vontade de visitar o templo de Balaji, em Tirupati. O templo de Venkateshwara, ou Balaji, como é conhecido, é o lugar de devoção mais visitado do mundo. Recebe de 50 a 100 mil peregrinos todos os dias. Não é um templo fácil de ser visitado. Foi a terceira tentativa da Glória. A primeira foi quando morou na Índia nos anos 70. No norte da Índia, o objetivo era visitar 2 dos 4 importantes lugares de peregrinação no Himalaia, chamados de Chardham: a nascente do rio Ganges em Gomukh e o templo de Badrinath. Durante essa viagem, eu filmei como pude e fiz um filme sobre a Glória. Queria saber sua história. Me dividia entre ser devota e documentarista. Muitas vezes segurava a câmera em uma das mãos e na outra um saco de oferendas. Às vezes não sabia se filmava ou fazia namaskaram. Em 2010, foi anunciada uma nova viagem. Visitaríamos Yamunotri e Kedarnath, completando a peregrinação no Himalaia, além dos lugares onde Shankara nasceu e viveu. A imagem é sempre a possível. Tendo tudo isso dito, acho bom um filme sobre devoção começar com uma oração. Namami Bhagavad-padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Para quem espera as imagens do caos, tumulto e multidões, essa viagem começa tranquila pelo sul. O clima é quente, as ruas são menos caóticas do que no norte da Índia, há muita água de coco e banana, e as pessoas em geral são dóceis e prestativas. Então, tradicionalmente, na família do Shankara, o primeiro rapaz, o primeiro homem que nascia recebia o nome de Shankara e a primeira mulher que nascia recebia o nome de Arya, que é nome da mãe do Shankara. Entre passeios de barco e visitas a templos, plantamos mudas de árvores, assistimos a palestras.
Sabia que estaria logo no início do filme o nosso canto aos mestres, na casa onde Shankara nasceu. Lá, Glória falou sobre a importância dos mestres e que estar ali era a mais alta peregrinação. Eu chorava e filmava. Em Tamil Nadu, fomos a Kanyakumari, extremo sul da Índia. Um dos objetivos ali era visitar o templo de Kanyakumari, mas estava fechado. Então rezamos à distância. Celebramos o Dia de Ganesha, deidade mais querida e popular, que representa, entre outros aspectos, a força removedora dos obstáculos. Ganesha é reverenciado antes de qualquer atividade e está presente em todas as portas hindus. Até a entrevista da Glória para o jornal The Hindu, com direito a foto na capa, eu filmei. Tudo cercado por muita música e dança. Cada gesto, cada símbolo, tudo permeado pelo sagrado. Mas foi em Chennai, quando encontramos o Swami Paramarthananda, colega da Glória do curso de 1976, que esse filme começa a seguir seu rumo. Quando decidi filmar essa segunda peregrinação, comecei olhando para os alunos da Glória que haviam feito um ritual de conversão para o hinduísmo. Queria saber como era cumprir uma série de compromissos assumidos no ritual em um lugar distante, vindo de uma cultura distante. Alguns haviam se iniciado sem nunca nem ter ido à Índia. Durante a viagem, comecei a perceber como eram diferentes as opiniões e sentimentos dos que estavam ali, iniciados oficialmente ou não. Percebi que o que para mim estava claro, para outras pessoas nem tanto. Ou simplesmente pensavam religião, Vedanta e devoção de maneira diferente. E para entender isso melhor, precisei voltar onde tudo começou.
Quando que você percebeu que aquilo estava inserido num contexto religioso? Fazia parte de uma religião? Quando que eu percebi que isso fazia parte de uma religião? Essa que é a pergunta? Foi aqui. Eu já tinha tirado, assim, religião da minha vida. Depois de passar, católico, fiz catecismo, essa coisa toda. Depois estudei doutrina espírita também. E nada fez muito sentido, assim, nada falava, tinha um eco realmente dentro, assim. Eu tinha me contentado de encontrar do yoga, um caminho assim espiritual, eu tinha me contentado de ser uma pessoa, digamos assim, espiritualizada, porém não religiosa. Funcionava pra mim. Mas aí chegando aqui na Índia, começando a ver Puja, primeira vez que eu ouvi mantra védico, falei assim, caraca, o que é isso? Pra mim foi mais aos poucos, eu comecei a estudar e primeiro era aquela coisa meio intelectual, né, sei lá, tentando entender e tal, e aí aos poucos você vai se abrindo, vai entendendo, vai fazendo mais sentido e aí vai encaixando tudo, sei lá. E aí com a parte do canto que eu gosto muito, não necessariamente védico, mas assim, aí foi abrindo mais ainda. E foi isso. Eu acho que assim, eu não sei, eu acho que eu nunca tive problema com isso, assim, com religião. Você se considera hindu? Eu considero. Quer dizer, eu considero porque, se eu for ver como é o meu cotidiano, né, o que eu vou dizer? Eu sou o quê? Na época, um pouco depois eu acho que eu comecei a estudar Vedanta com a Glória, ela começou a dar umas aulas de como fazer puja. Né? Eu me lembro de eu ir e aprender e já ver que não era muito a minha praia. Eu sempre me considerei mais hindu do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que foi uma coisa que eu nem tinha, né, como um garoto, assim, eu não entendia muito bem o que era, né? Você entende mais ou menos, você vê, né, certos sinais, certos acontecimentos, você interpreta de uma forma meio subjetiva. Eu não sei se eu diria que eu sou hindu. Você não se considera hindu? Eu não sei, porque o hinduísmo, ele é uma tradição que passa de pai para filho necessariamente, porque para você se iniciar no Gayatri, nesse ritual, o teu pai tem que estar presente no ritual e tem uma série de implicações ali. O ritual que foi feito pra gente, foi um pouco assim, uma certa... fizeram uma certa... Gambiarra. Uma gambiarra, com a autorização do Swami e tudo, mas não tinha presente os pais e tudo. Então foi uma certa modificação. Se você perguntar para um hindu muito ortodoxo, ele vai falar, não, esse cara não é hindu. E isso tampouco me incomoda. Eu não sei precisar um momento para isso. No início, inclusive, a Glória não tinha quase nenhum elemento de devoção, porque ela dava aula na casa dela, tinha apenas um quadro de Shankara numa mesinha lateral, ela só acendia um incenso. Eu nunca vi separado de um contexto religioso, assim, de fato. Porque eu sempre tive uma busca, a religião sempre fez parte da minha vida. A gente não entendia o altar direito no início porque a gente não sabia qual era o significado de cada coisa, mas nunca foi um problema, né? Pelo contrário, né? Realmente a gente nunca estudou nada que tivesse fora de um contexto meio religioso, né? Era uma busca espiritual, mas envolvia, de alguma maneira sempre envolvia, a gente sempre gostou muito dessa questão. Então foi simples, depois a gente foi só entendendo e foi se identificando com a parte ritualística e a parte toda cultural. O papel da religião dentro do yoga, assim, eu sempre vi como uma coisa secundária. Apesar de não conhecer e não saber assim, o que era aquilo ali. Nunca foi apresentado para mim Vedanta como
com cunho religioso, né? Sempre Vedanta com cunho do autoconhecimento, que tem que ser o mesmo para todo ser humano, independente de religião. Depois eu fui, mas aí depois de bastante estudo, né, eu fui entender que a religiosidade faz parte de uma certa maturidade que a pessoa tem ao lidar num mundo que é muito maior do que ela e ela não controla tudo que está em volta, né? Então essa relação com a ordem geral do universo ela é extremamente necessária para que tenha uma maturidade. Isso, depois de um tempo eu entendi, né? Mas no início não foi me apresentado dessa forma, não. E quando eu fui para a Índia, que foi em 1974, não tinha nenhum tipo de informação. Eu não tinha nenhum tipo de informação. Para não dizer que eu era zero em Índia, eu tinha feito um trabalho de pesquisa sobre o país Índia. E eu fui então para a Índia com uma busca de um significado da vida, do que é a realidade. Então essa foi a maneira que eu fui. O pouco que eu soube na época foi através das palestras do Swami Chimayananda, que não falou nada sobre religião. Mas quando eu cheguei na Índia, no ashram, eu vi uma situação que era religiosa, porque o templo é um lugar muito especial. E então eu vi que aquela situação estava inserida em algo religioso. Mas não foi uma coisa que me incomodou, né? Eu achei a religiosidade significativa, eu busquei sempre o significado por que se usa uma tica, e por que se faz várias coisas, por que o Namaskaram se faz assim. Então, não que eu tenha tido respostas desde o início ótimas das pessoas, porque eu vi que as pessoas em geral não sabem, o povo em geral não sabe. Mas o Swami explicava muita coisa, se a gente perguntasse ele explicava. Então eu vi que aquilo tinha um significado. E não exatamente eu fiz uma opção, o conhecimento e a cultura ligada àquele conhecimento foi me envolvendo. Realmente foi me envolvendo. Agora, isso não necessariamente aconteceu e acontecia com todos os ocidentais. Eu, pessoalmente, me identifiquei com os cantos, com os rituais, eu quis aprender logo. Foi das primeiras coisas que eu aprendi foi a cantar o ritual do templo, né, o árati todo, o ritual inteiro. E outros cantos, porque eu me identifiquei. Eu vi realmente que não tinha uma exigência, mas para mim essa visão de Ishvara que envolve todo o universo e uma prática religiosa, né, uma religião que invoque esse todo, sabendo que está invocando um todo, simbolizado num objeto qualquer, eu achei desde o início que era grandioso, era uma visão muito grande. Quem quer que seja que estivesse por detrás disso era grandioso. Eu me considero hindu, isso é um fator assim, interessante, porque como o hinduísmo tem essa característica de hindu é aquele que nasceu de pais hindus, e nunca houve, dentro do hinduísmo, eu acho que não essa dúvida, né? A necessidade de falar sobre esse assunto. Então, eu nunca me apresentei como hindu. No fundo do meu coração, eu era hindu, mas eu nunca pensei muito sobre esse assunto, porque para mim, que quer que eu fosse, para mim bastava, e para um hindu na Índia, eu não poderia dizer que era hindu, porque ele não ia aceitar como tal. Então, eu não lidava com esse assunto a dizer que eu era hindu. Vocês consideram hinduísmo como uma religião? Total. É o padrinho do Outros lá na... Você vê Ganesh como removedor de obstáculos, você pede para que remover que obstáculo?
obstáculo da mente, que é a ignorância, com relação a você mesmo, sabe? É uma coisa que é uma religião, mas, enfim, sei lá, eu não tenho problema com isso. Mas pra você era uma religião? A Glória sempre fala e expõe Vedanta como não sendo uma religião. Então eu já tinha ouvido isso dela, né? Apesar dela já tinha altar no Vidyā quando eu entrei, então já foi uma coisa imediata, né? Mas ela botava aquilo como uma coisa que não era essencial para o estudo, que eu podia... ela falava assim, que você podia ter qualquer religião e vir para a aula de Vedanta ouvir. Pois é, nesse caso eu digo, que eu sei que não é uma forma perfeita, mas eu acho que significa melhor, eu estudo filosofia hindu. Que filosofia é uma palavra totalmente inadequada para descrever isso, né? Etimologicamente está certo, né? Porque filosofia é o amor ao conhecimento, isso obviamente é o que nós temos, é o nome do Vidyā, né? O templo do conhecimento. Mas não é um estudo intelectual, como a filosofia ocidental se propõe a ser, essencialmente, né? Onde a sua compreensão do mundo e a sua vida pessoal são coisas separadas, né? Me considero hindu. Mas isso foi desde sempre ou chegou a um ponto que alguém te perguntou? Pois é, porque você tem que falar, né? As pessoas querem saber, porque se você é uma pessoa religiosa, você tem hábitos religiosos, você faz escolhas com base em valores que não são os valores do todo dia, de todo mundo, né? As pessoas perguntam, mas que religião é essa? Mas onde é que você vai? E aí, durante um tempo, acho que eu não soube responder. Até que um dia eu falei, não, eu sou hindu, porque eu tenho valores hindus, eu tenho hábitos hindus, eu tenho práticas hindus. Eu sou hindu, né? Quando tem uma ficha assim pra preencher, qual é a sua religião? É difícil. E apesar de que eu me lembro que, né, uma coisa bem ritualística, que é a primeira comunhão, né, que é um rito de passagem, eu me lembro que eu tive uma experiência de samadhi na minha primeira comunhão. E obviamente eu não sabia que era uma experiência de samadhi. Quando eu entendi o que era samadhi, eu me lembrei, né, e aquela sensação de plenitude, né? E eu cheguei para minha coleguinha do lado, você também está sentindo isso? e era um ritual, né? Eu não posso colocar sem nenhuma religião. Aí eu coloquei hindu, falei, eu sou hindu, né? Eu estudo Vedanta, eu faço as práticas, eu sigo o estilo de vida de yoga, isso é hinduísmo, então eu sou hindu. E a partir daí eu sempre me coloquei como hindu, né? Se você pergunta, eu falo, não, eu sou hindu. Ficou muito mais forte quando eu fiz a iniciação, né? Porque a iniciação realmente é um marco. Ela não é necessária, né? Eu não vejo como sendo uma necessidade. Você precisa fazer o Panayana para ser hindu. Eu não entendo dessa maneira. Se você segue o estilo de vida de yoga, que é o estilo de vida que a tradição oferece, você tem uma busca pelo autoconhecimento, você segue uma vida de dharma, uma vida de valores, e tem um valor pela tradição, você é hindu, né? Então independe de você fazer o ritual ou não. Então Vedanta e a religião hindu, para mim, nunca foi realmente um problema. O difícil era passar para as pessoas, realmente, né? Então a partir desse evento, não tive mais problema em dizer, eu sou hindu. Quando eu vim para o Brasil e comecei a dar aula, eu imediatamente, sem espaço nenhum, acrescentei a parte devocional. Algumas pessoas quiseram que começasse logo, então eu falei, então eu vou começar umas aulas em janeiro de 79, mas o grupo mesmo oficial, a primeira aula em março. Então eu ia fazer alguma coisa, um texto menor em janeiro, né, para levar janeiro, fevereiro, iníciozinho de março. E eu escolhi Guru Stotram, quer dizer, desde o início eu escolhi um texto que tem a ver mais com a parte devocional do que o estudo de Vedanta em si, né? Ensinei as pessoas a cantarem o Guru Stotram e fiz toda a explicação do Guru Stotram e o fato de Vedanta ser um meio de conhecimento, a tradição, a relação de mestre e discípulo, tudo, né?
Então, isso já estava presente comigo e eu nunca fiz uma separação. Todas as pessoas que estudaram comigo desde o início sempre viram Puja, sempre viram os cantos, e isso aí sempre fez parte, nunca ninguém exatamente questionou, não que eu me lembre. Era uma opção, então vinha quem quisesse, o Estado de Samba estava sempre relativamente cheio, né, e aquilo acontecia. Não tive um batismo, né, a princípio. Quando eu nasci, eu tive um ritual, né, que foi conduzido pela Glória. E até tenho as fotos numa sala com os familiares e um altar com Ganesha. Então é ela que conduziu o ritual. E até quando eu nasci, ela estava lá também cantando mantras e vários cantos védicos. Quando os meus filhos nasceram, né, principalmente a Carolina, minha filha, quando ela foi entrar na escola, porque quando os meninos entraram na escola, qual é a religião? E a gente não botava religião nenhuma, não respondia, né? Que era uma coisa que não exatamente me incomodava, mas eu me questionava como que uma pessoa pode se apresentar quase que não tendo religião, quando na verdade tem uma vida altamente religiosa, né? Eu falei, mas eu não vou dar explicação, para que dar explicação? É confuso dar essa explicação. Mas quando ela entrou para a escola, um pouco mais velha, que tinha que responder isso, ela disse, mas a gente tem que escrever hindu. A gente tem que escrever hindu. Eu falei, como que a gente vai escrever hindu? E ficou uma situação, mas ela, não escrever nada não dá, eu tenho que escrever porque eu sou hindu. Então eu acabei levando essa questão para o Swamiji e dizer para ele, então, o que eu faço, né? O que eu posso dizer que eu sou? E aí ele disse que, não, você é hindu. Eu falei, bom, mas tradicionalmente o hindu não vai me aceitar como hindu, né? Mas isso aí não importa. Uma pessoa que vive do jeito que você vive e dando uma aula de Vedanta e vivendo toda a cultura, é hindu e isso basta. Mas respeito as pessoas que seguem qualquer religião. Para mim, qualquer religião onde a pessoa entrega o seu coração é válida. Eu já estou há tantos anos nisso, me estrutura tantas coisas da filosofia, da cultura, que eu não saberia separar isso do que não seria isso dentro de mim. Mas não me sinto confortável de dizer que sou hindu, porque eu sei que não sou, entendeu? Respeito, amo, me sinto em casa lá, mas sou brasileiro. Conversando com o Santosh, meu ex-marido, sobre o assunto, e ele, indiano, para ele estava muito claro que Vedanta era religião, e para mim, tendo ouvido da Glória, não era. Então ficou um impasse entre nós dois. E aí eu resolvi fazer essa pergunta para o Swami Dayananda durante um satsanga. E ele, para um público de maioria indiana, né, falou que era religião e tal. Eu não me lembro dos detalhes agora, mas disse que era, né? E aí voltei a conversar isso com a Glória e não sei se você se lembra, na vez que a gente foi visitar o Swami Paramarthananda, eu fiz a mesma pergunta. Então, Vedanta, ela não é religião, né, no sentido de que Vedanta é um conhecimento, né, é um meio de conhecimento. Então você não precisa ser de nenhuma religião para você poder estudar Vedanta. Isso, inclusive, era o que a gente sempre entendeu quando a gente chegou na Vidya Mandir, né, nesse sentido, né, de que Vedanta é o coração ali. Né, então, na verdade, você não precisa ser uma pessoa religiosa para você estudar Vedanta.
mas ao mesmo tempo ela está imersa numa tradição que envolve uma religiosidade, não existe separação, né? Então, pra gente, era muito natural, né? A gente foi entrando e a gente foi entendendo aquilo daquela maneira, então a gente adotou pra gente o pacote todo, né? Que vem inclusive com as disciplinas devocionais, os rituais, tudo mais, a gente se identificou muito. Então, no início, ainda que a gente fizesse essas práticas e a gente entendesse como sendo uma coisa religiosa, as pessoas perguntavam, né? Mas qual é a sua religião? Então era um pouco difícil no início de dizer, porque a gente estudava Vedanta, esse que era o importante. E como é que vai explicar a pessoa que você estuda Vedanta? A pessoa não tem a menor ideia do que seja Vedanta. Então, durante um tempo rolou uma dificuldade em explicar. Não um conflito interno de que, mas será que é uma religião ou não? Bom, nunca me foi ensinado, pelos meus dois grandes mestres, de que Vedanta é religião. Porque Vedanta se apresenta como Pramana, né? Upanishad Pramana. Vedanta é a parte final dos Vedas, e o que está na parte final dos Vedas é o Upanishad, e o Upanishad é Pramana, é um meio de conhecimento de Atma que é Brahma. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que Vedanta é religião. Ao mesmo tempo, a religião, se a gente dá um significado de religar uma pessoa, né, um indivíduo, ao todo, a gente terá que dizer que Vedanta liga o indivíduo ao todo, porque diz que Atma é Brahma, liga os dois através do conhecimento. Então, se você for dar esse significado, a gente terá que dizer que é. Ao mesmo tempo, a religião tem uma prática religiosa e nós não temos aqui, o estudante de Vedanta não é exigido dele, e nem foi exigido de mim, uma conversão, não foi exigido, nem foi exigido de fato a gente ir para o templo todo dia, ter uma vida de iniciações dos vários rituais védicos, hindus, mas que não necessariamente fazem parte do estudo de Vedanta, né? Então se torna uma coisa muito difícil a gente dizer que Vedanta é religião ou não, quando não se sabe qual é o conceito que a pessoa está dando para a religião. E Vedanta fala sobre a importância de você viver uma vida de yoga. Não adianta também a pessoa estudar teoricamente ou intelectualmente como uma filosofia Vedanta. Na verdade, talvez a gente pudesse dizer, só me dá duas opções. Vedanta é religião ou filosofia? Eu ia ter que dizer que era religião. Porque filosofia, Vedanta estudado como uma filosofia meramente intelectual, não produz os frutos. Não produz os frutos. Mas Vedanta, sendo estudado numa forma devocional, com um estilo de vida religioso, no sentido de espiritual, produz os frutos. Né? Então, depende do significado. Eu também não diria que Vedanta é filosofia, também não diria que Vedanta é religião. Vedanta não é uma religião no sentido de que a pessoa que vem estudar aqui, ela está se convertendo. Religião é uma coisa muito de identidade. A religião de uma pessoa mexe muito com as entranhas, com crenças, com opções e com antepassados. Então, é fácil a gente encontrar pessoas que, quando falam em religião, elas reagem de maneira muito diferente, não pelo conceito claro de religião, ou pelo conceito comum de religião, mas por uma identidade religiosa talvez nem tão clara ou esclarecida. A gente nunca tinha ido na Índia e se considerava hindu. Isso é engraçado. E quando chegou lá... Quando chegou lá foi surpreendentemente igualzinho que a gente achou que ia ser, entendeu? Foi estranho se sentir em casa. Num lugar onde todo mundo diz, não, é muito diferente, você vai ver quando você chegar lá, não é nada disso, não é nada daquilo, é uma confusão. E eu me senti em casa, me senti realmente em casa.
os templos, a reverência, toda igual que eu tenho no meu altar em casa, a reverência que eu faço no templo na Índia, no templo do Vidya Mandir. É tudo muito familiar. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Shri Mahaganapatim Avahayami. Olha, ser hindu no Brasil é estranho. É estranho ser hindu no Brasil e é estranho ser hindu brasileiro na Índia. Tem sempre um indiano que fala, você é hindu? Porque vê os cenários, né? Você bota pintinha na testa e você tem as imagens na carteira. E aí, principalmente com o Patrick, né? Passa a mão no ombro do Patrick e sente o cordãozinho, porque o indiano, né, dá logo um jeito e fica muito, de onde você é? Você fala, Brasil. Ele, oi? Hindu no Brasil? Aí você, porque eu estudo e tal. Seguindo viagem, deixamos o sul tranquilo para encarar as sacudidas que as estradas do norte normalmente dão. Nessa hora, preciso voltar ao início da viagem, quando durante um dos passeios de barco, nos consultamos com uma astróloga e perguntamos como seria a nossa peregrinação. Will be able to arrive in Yamunotri and Kedarnath? അല്ല ഇവർ തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ പോകുന്ന യമുനോത്രി ഗംഗോത്രി കേദർനാഥിലാണ്. അവരിവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കറിയേണ്ടത്. അല്ല തിരിച്ച് അത് ആ യാത്ര സുഖമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ഹിമാലയത്തിലാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പിന്നെ നേരെ. Tem lugar que não vai conseguir, won't be able to. There will be some delay. One place. Repete. Vai ter algum lugar que a gente vai que vai ter um atraso. Mas daí a gente não vai conseguir ir pro lugar, é isso? A gente não vai conseguir. Cannot be safe. Can be delayed. Olha o avião. And you will have more expenses than you calculated. Nós vamos ter mais gasto do que a gente achava que ia ter. Alguns lugares têm some obstacles. Talvez poderia ter ônibus, poderia ter alguns problemas no caminho. Mas viagem vai chegar. Qualquer dificuldade, qualquer problema, vocês vão vencer. Vai ter algumas dificuldades no caminho. Tem muito, there is a lot of grace. Algumas pessoas do grupo vão voltar para esses lugares de novo, várias vezes. Era tanta gente falando e tantas línguas diferentes que ninguém conseguiu entender ou prestar muita atenção ao que ela falava.
No dia da subida para Yamunotri, chovia muito e algumas pessoas questionavam se era seguro ir mesmo assim. Glória, no café da manhã, disse que iria até onde o mérito dela levasse. Eu também. E fomos. Saímos de Barcô, nossa hospedagem base, levando apenas uma mochila pequena. Tínhamos apenas a roupa do corpo. Deixei inclusive a câmera e tudo que havia filmado até então. O plano era descer de Yamunotri e voltar a Barcô no mesmo dia, seguindo viagem para Kedarnath na manhã seguinte. Mas não foi bem isso que aconteceu. Já era noite quando nos deparamos com um obstáculo pelo caminho. Um poste atravessava a pista. Depois de uma manobra arriscada do ônibus à beira do precipício, encontramos Ranachati, uma pequena vila onde ficamos por 7 dias. Lá tivemos abrigo e comida, luz com gerador durante poucas horas à noite e comunicação somente telefones da Índia. Não tínhamos como falar com ninguém no Brasil. Ficamos então com amizade, cantos, rezas, música, aulas incríveis de Vedanta. E o mais que nos faltasse, conseguimos na lojinha do velhinho, como ficou conhecida por nós. Pano para forrar a cama, escova de dente, talco, caderno. Ironicamente, só não tinha papel higiênico. A maior parte do tempo chovia muito. Ficávamos sempre juntos e compartilhamos vários momentos muito especiais. Talvez não estivesse em nossos planos ficar uma semana em Ranachati, mas com certeza estava em um plano maior. Saber que existe essa ordem no universo e confiar nela faz parte do estudo de Vedanta. E estudar Vedanta era o que nos havia levado até ali, então não tinha muito para onde fugir. Foram dias de renúncia e muita reflexão. Ranachati passou a ser para nós um lugar muito especial. Depois de alguns dias lá, descobrimos que o templo da vila era justamente de Shani, o Saturno, irmão de Yamunotri, e fomos lá pedir suas bênçãos. Acabamos saindo de Ranachati descendo a pé por volta de 15 quilômetros até uma última barreira grande na estrada, onde do outro lado estavam policiais e jipes nos esperando para nos levar até Barcô. No dia seguinte, seguimos até um campo para esperar o helicóptero que nos levaria a Dehradun.
Do alto, foi possível ver como as estradas estavam realmente destruídas. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer a todos vocês que vocês estão de parabéns. Passamos no teste? Passamos no teste. Chegamos. Jaya Ganesha, Jaya Jaya Gananata. Pode ter a plataforma, mas o altar tem que ser mais alto do que a plataforma. Então tudo girou ao redor do altar assumido. Então a pessoa que entra aqui não dá pra fingir que não está vendo o altar. Né? Ela vai pelo menos questionar que história é essa. Muitas vezes a pessoa até acha que é não pode achar que é uma decoração, né? Porque com acendendo lâmpada e tudo, mas a pessoa pode vir para a aula e não questionar. A pessoa pode assistir a aula e não se pensar hindu. Né? Não é necessário. Mas é necessário ter alguma relação com Ishvara de alguma maneira. Isso é necessário. Porque sem isso não vai para lugar nenhum. A pessoa não consegue Negar entender. Ishvara. Negar Ishvara. Sabe? Quer ficar só com Brahman. E aí nega o Ishvara. Não dá. Não funciona, a Vedanta não funciona assim. Eu acho que na verdade a minha maior dificuldade não é com Ishvara, né? Entender Ishvara, se ser devoto é entender Ishvara, que existe uma ordem maior e que governa o mundo, assim, é natural até para um cientista entender isso. Porque, na verdade, o que eu fui estudar na faculdade de física era Ishvara, que são as leis da física. Né? Então, essa coisa de aceitar que existe uma ordem não é tanto meu problema. O meu problema são a coisa devocional no sentido ritualístico. Né? Então, acreditar em rituais, né? E que você vai acender um fogo, botar um ghee lá dentro, cantar um mantra e que aquilo vai fazer chover. Eu também não tenho essa... não consigo imaginar a minha vida sem a religiosidade que ela tem, sem os meus rituais diários. Para mim, viver é isso, né? Quando eu trabalho e recebo o pagamento, é Mahalakshmi que eu recebo. Quando eu acendo meu fogão para fazer minha comida, é a Agni que está lá no meu fogão, sabe? Quando eu limpo a minha casa, eu estou reverenciando a minha casa. Minha casa é um deva, minha comida, o fogo que faz a minha comida é um deva. Né? Quando eu me olho no espelho, o fogo que tem no meu olho é um deva. Eu não consigo, é engraçado isso, né? É religião, não é religião. Eu não consigo ver a minha vida, a minha pessoa, sem estar com esses rituais. Para mim é viver, né? Não estou praticando uma religião, estou vivendo de acordo com os meus valores. Não consigo me ver sem isso. A tradição, de alguma maneira, ela sempre bateu muito forte pra gente, né? Fazia sentido. Então, uma vez até perguntaram, poxa, mas por que você faz tantos cantos, né? Realmente eu não entendo como é que pode ser. Mas, na verdade, pra mim, o que eu falei à pessoa, eu falei, eu não entendo como é que não pode ser, porque não dá. Você olha para um altar, você olha para uma deidade, você ouve um mantra, e realmente é incrível, dá vontade de fazer um namaskaram ali, fazer uma saudação e meditar naquela, né? Naquela deidade, fazer oração, é muito forte, mano. Mas pra quem não é devota, você já fez a peregrinação, hein? Tu já foi em templo, hein? Já fiz muito tempo. Que ironia do destino. Já repeti templo, já... É verdade, eu não tinha pensado nisso. É muito tempo. Você só faz
faz peregrinação com o eu não fui falar, fazer lá, não sei. Realmente, acabei indo. Acho que é amor pela Índia, né? Eu acho, por tudo, né? A maior devoção é a apreciação de Ishvara. Aí a gente diria, você pode não possuir uma religião, mas você é um devoto, né? Mas aí, quando a pessoa se descobre devoto, ela pode seguir qualquer tipo de ritualística também, né? Não precisa seguir a hindu, né? Ela pode seguir qualquer uma, não faz diferença. O coração do peregrino sabe que chegar lá é o meio do caminho. A jornada está completa somente quando ele volta para casa transformado. Ir é preciso, mas voltar também é bom. Pelo caminho confiei, precisei esperar e precisei seguir em frente. Também abandonei algumas coisas, entre roupas e projetos de vida, medos e irritações. O peregrino leva o quanto consegue carregar. Assim que ouvi a Glória dizer que Deus não é questão de fé, mas de conhecimento, Vedanta passou a fazer parte da minha vida. O Swami Dayananda costuma dizer que Deus não é infalível, mas que o infalível é Deus. Como uma troca simples de palavras em uma frase pode significar tanto? Porque, ao contrário do que muitos pensam, no hinduísmo não há vários deuses. Mas tudo que existe, todo o universo, é Deus. Então, já que tudo é consciência, podemos escolher formas para nos relacionarmos com esse todo, aparentemente tão distante e abstrato. A experiência de plenitude pode vir de um simples pôr do sol. O mundo dá uma volta em torno de si mesmo todos os dias. E ainda que a gente conheça os movimentos dos planetas, nos encantamos sempre, dizendo que o Sol nasce e se põe. Todos os dias. A vida é uma bela ilusão. Bolo Yamuna Maiya ki Jai! Bolo Mata Saraswati ki Jai! हमें यह मंदिर समिति फाउंडेशन जो डालना था इसमें डाल दिया चलो बोलो भोलेनाथ शिव शंकर की जय बोलो माता पिता की जय बोलो सद्गुरु देव की जय बोलो माता देवी ग्लोरिया की जय बोलो del grupo del Brasil jai Estou me mandando pendurar. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer fazer um comentário? Começamos aqui. Você quer dizer alguma coisa, Mariana? Eu quero dizer que por nem um minuto eu me arrependi de ter ido, faria tudo de novo e foi muito bom. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que
perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. She is my wife. ಯಾವ ಕಡೆ ಇವರು? Which country, madam? Brazil. Brazil. Yes. Marina. Marina. ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಸ್ರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿದ್ರಣ. Não sei.